Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula é a correção das atividades de revisão que eu deixei na aula anterior. Lembrando que é a revisão para a prova de vocês, tá bem? Vamos começar então, número 1. As rochas são recursos naturais muito utilizados pelas atividades humanas. São classificadas em 3 grupos de acordo com a sua origem. Quais são estes grupos e como são formados? Bom, são o grupo das rochas ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas pela solidificação do magma. Essa solidificação ela pode acontecer no interior da Terra, dando origem assim às rochas intrusivas ou plutônicas, ou pode ser solidificada, gente, na superfície. Quando um vulcão entra em erupção, a lava que é expelida para fora do vulcão, ela vai se resfriar, né? Vai dar origem às rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. As rochas metamórficas, elas são resultado das transformações que outras rochas sofrem em razão do calor e da pressão do interior da Terra. Essas rochas, elas têm suas propriedades químicas alteradas, né? Este processo, ele é chamado de metamorfismo. As rochas sedimentares são formadas dos sedimentos e detritos, gente, compactados ao longo de milhares de anos. Esses sedimentos eles são transportados para as regiões mais baixas, né, inclusive nos fundos oceânicos, e é um processo muito demorado. Esses sedimentos vão sendo depositados em camadas, a camada de cima vai pressionando as camadas de baixo, dando origem assim a essas rochas sedimentares. Inclusive, são nas rochas sedimentares onde nós encontramos, né, animais fossilizados, plantas fossilizadas também, extremamente importantes, né, para o estudo da arqueologia. Número 2. Por que o solo é tão importante para as sociedades? Porque do solo, pessoal, que as plantas retiram os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, e o solo também é importante para o desenvolvimento da agricultura, né? Que a geração de alimento para toda a população mundial. Então, dos solos também são extraídos os minerais, né? Os minérios. Minerais não, os minérios. E através dos minérios são fabricados diversos produtos do nosso dia a dia, importantes para o nosso dia a dia também. Número 3. Como os solos são formados? Caracteriza os horizontes. Os solos eles são formados a partir das rochas, pela desagregação, pela decomposição dessas rochas, né, que associada a outros fatores e a outros elementos, dá origem a diversos tipos de solos. Os solos são formados também, têm suas características particulares em função, gente, das formas de relevo, da variação da temperatura, do clima, da quantidade de água disponível no ambiente, dos micro-organismos também. Está pedindo para caracterizar os horizontes. Eu trouxe aqui a imagem de um perfil de solo com os horizontes, com as camadas deste solo. O horizonte O, a parte superficial, é a camada mais fina deste solo, né, podemos dizer assim. O local onde pisamos é rica em matéria orgânica e em micro-organismos e geralmente é mais escura que as demais. É nesta camada aqui que as plantas, que a vegetação se desenvolvem, tá? O horizonte A, camada mineral com acúmulo de matéria orgânica. O horizonte B, gente, é uma camada que contém tanto matéria orgânica quanto mineral, porém menos matéria orgânica que a camada A e mais matéria orgânica que a camada C. A camada C, ou horizonte C, é o primeiro estágio da decomposição da rocha. É mais rica em mineral e tem pouquíssima matéria orgânica, tá? Este mineral disponível aí no horizonte C, ele é originado pela fragmentação, pela quebra, pela decomposição da rocha. E a última camada é a rocha matriz, a rocha não alterada.
a partir da alteração dessa rocha que vai dar origem ao solo. E é um processo que leva milhões de anos para acontecer também, tá, pessoal? É um processo extremamente lento. Número 4. Dê exemplos de solos naturalmente ricos, né, ou naturalmente férteis, tá bem? E de solos considerados pobres ou pouco férteis. Solos ricos: solo de massapê, solo de terra roxa. Solos pobres: pântanos, desertos e solos ácidos, gente. Um exemplo desses solos ácidos é o Cerrado aqui no Brasil, que tem a presença de muito alumínio, acaba deixando este solo mais ácido. E é feito um método, usado uma técnica para correção da acidez desse solo, e que é chamada de calagem, né? É o uso de cal para equilibrar o pH do solo. Número 5. De que maneira os solos podem ser degradados, destruídos, né? O que pode ser feito para evitar? O uso inadequado e intenso deste solo, gente, além de lançamento de poluentes no solo, pode empobrecê-lo. Pode ser feita a rotatividade de cultura, o plantio em curvas de nível e o terraceamento também. A rotatividade de cultura, gente, é quando na agricultura faz a associação do plantio para não empobrecer este solo, não retirar todos os nutrientes deste solo. Número 6. Como a interferência humana pode intensificar o processo de desertificação, com desmatamentos, queimadas ou práticas como a da monocultura. A monocultura é o plantio de apenas um produto. Quando estabelece a monocultura, pessoal, o produto que está ali plantado, né, aquele cultivo vai retirar determinado nutriente deste solo. E esse nutriente, em um determinado momento, vai faltar ali, porque vai plantar sempre a mesma coisa. Então, esse solo ele vai se tornar empobrecido. E também na monocultura, as máquinas pesadas, né, elas acabam compactando o solo. Quando há essa compactação, ocorre o processo de lixiviação, que é a lavagem deste solo, retirando os nutrientes também. Número 7. O que é relevo? Bom, o relevo são as variações, são as sinuosidades, né, as irregularidades que existem na superfície terrestre. Então, esse conjunto de formas variadas, né, como os vales, as baías, as planícies e as depressões, formam o relevo. Apresentam áreas mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. E o relevo ele é fortemente influenciado, alterado, transformado pelos elementos naturais, tectonismo, vulcanismo, ação da água, e a ação do vento e a ação também do ser humano. Número 8. Cite as principais unidades de relevo, caracterize e represente por meio de desenho. As principais unidades de relevo são montanhas, planalto, planície e depressão. Eu trouxe aqui para vocês, inclusive trouxe a imagem também para representar. O planalto, então, também chamado de platô, possui um topo relativamente plano, né? É uma forma em destruição, porque está constantemente sofrendo processos erosivos, processo de desgaste, com transporte e sedimentação. É mais alto, caracteriza-se por ser mais alto que suas regiões vizinhas. As planícies são regiões que se localizam em baixas altitudes. As planícies elas são chamadas como regiões em construção, porque elas recebem o material que foi erodido, que foi transportado e que vai ser sedimentado nas planícies. Suas superfícies são pouco acidentadas e normalmente planas. Formam-se pelo acúmulo de sedimentos provenientes das áreas mais altas que a rodeiam. A depressão ela pode ser tanto absoluta quanto relativa. Na depressão absoluta, ela vai estar mais baixa que o nível do mar e a depressão relativa mais alta que o nível do mar. A depressão, pessoal, são regiões que são mais baixas do que o seu entorno,
como pode ser observado aqui nessa imagem. São formadas por processos tectônicos, né, pelo recuo do oceano, são formadas também por processos erosivos, né, exemplos de depressões podemos citar lagos, né, como nós já vimos. As montanhas possuem altitudes acentuadas, né, possuem as maiores altitudes do mundo. As montanhas também sofrem com processos erosivos, são consideradas formações mais recentes e foram formadas a partir do encontro das placas tectônicas, movimento convergente, e também pelo vulcanismo, né? O vulcanismo deu origem, inclusive, a ilhas vulcânicas. Número 9. Quais são os agentes que criam e modificam o relevo? São os agentes internos relacionados ao tectonismo e ao vulcanismo e os agentes externos relacionados à ação da água, do vento e das atividades humanas. Os agentes internos agem no interior da Terra e os agentes externos agem na superfície. Número 10. Explica o intemperismo biológico, físico e químico. No intemperismo biológico, ocorre a decomposição das rochas por meio das atividades dos seres vivos, raízes de árvores, micro-organismos, seres decompositores. No intemperismo físico, ocorre a quebra das rochas devido à variação da temperatura, temperaturas elevadas, temperaturas frias. No intemperismo químico, ocorre a decomposição da rocha que, em contato com a água, pode também mudar as suas características químicas, né? No caso, a formação de cavernas, formação das estalactites e das estalagmites, né? Que são aquelas estruturas dentro de cavernas, dentro de grutas, né? Número 11. Quais são os agentes erosivos externos que atuam na transformação do relevo? Os agentes erosivos externos são erosão pluvial, corresponde à chuva, erosão fluvial corresponde aos rios, erosão glacial corresponde às geleiras, erosão marinha corresponde aos mares e oceanos, erosão eólica corresponde aos ventos e também às atividades dos seres vivos, atividades humanas e atividades também dos animais. Por que é importante, gente, conhecer o relevo? É fundamental entender o relevo, entender a estrutura do relevo, inclusive para prevenir e evitar acidentes, deslizamentos e desabamentos também. Então, é fundamental para a construção de estradas, de casas ou edifícios. O planejamento que leva em conta o relevo pode prevenir o desabamento de trechos de estradas ou de casas construídas em áreas inclinadas. Pode também prevenir a construção de habitações em áreas de várzea sujeitas a inundações periódicas. Então, o relevo, a análise e o estudo do relevo contribui para que não hajam construções em locais inadequados. Geralmente é mais comum, pessoal, a gente ver notícias, a gente ver essas questões de inundação, de alagamento, de desabamento e deslizamento durante o verão, que é o período mais chuvoso, né? Onde as chuvas estão concentradas. E esses problemas de deslizamento e desabamento, eles são influenciados, gente, pelas moradias irregulares, né? Em locais de encostas de morro, porque é retirada dali a vegetação natural que fazia a proteção deste solo, deixando este solo exposto. Quando ocorre a inundação, é porque essas casas foram construídas em áreas de várzea e geralmente as vias elas estão asfaltadas, as vias elas estão impermeabilizadas, evitando a infiltração da água. Então vai infiltrar pouca água, vai ter muita água superficial e esse volume de água vai gerar inundações, vai gerar alagamentos, né? E grandes enchentes. Nós temos que lembrar que esses fenômenos, né, processo erosivo, enchentes,
todos são fenômenos naturais, mas que são intensificados pela atividade humana, tá bem? Bom, sexto ano, finalizamos então a nossa correção. Bons estudos para vocês, façam a correção, tá bem? Estudem e boa prova para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.